Olá, boa noite a todos e todas. Eu faço esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que alguns colegas do Serviço Público têm encaminhado sobre o regime de recuperação fiscal. Mais especificamente, se durante o regime de recuperação fiscal será possível fazer concurso público e nomear novos servidores públicos. Vejamos então. Algumas dessas dúvidas fazem uma relação com a Lei Complementar Estadual 15.756 de 2021. Eu sei, passamos por um momento de uma produção muito grande no Legislativo, né? E esta Lei Complementar Estadual 15.756, ela é relativa ao teto de gasto, um dos requisitos para aderir ao regime de recuperação fiscal, perfeito? Mas ela não está condicionada a vigorar por um tempo específico. Né? Enquanto ela estiver no ordenamento jurídico, ela produzirá efeitos. O que diz a Lei Complementar Estadual 15.756, lá no seu artigo 3º, inciso 5º, né? Que enquanto tiver descumprido o limite do teto de gasto e ele não for reconduzido aos limites que a lei estabelece, né, fica vedado a realização de concurso público, ressalvadas hipóteses de reposição de vacância. Atenção aqui. Né? Então, ela induz a pensarmos que, bom, o Estado poderá fazer concurso público e repor as vagas à medida que elas forem sendo, enfim, os servidores forem sendo exonerados, aposentados, né? Enfim, criarem esta vaga. Né? Isso é a teto de gasto. Mas vejam, ela está subordinada, né, por força da hierarquia de normas, à Lei Complementar Federal 159, né, que é a que regulamenta o regime de recuperação fiscal, portanto, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, e aí prepondera o artigo 8º. E o que nos diz o artigo 8º da Lei Complementar Federal 159 de 2017? Ela nos diz o seguinte, né, que são vedados ao Estado, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, né, lá no inciso 4º, a admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de, a linha A, cargo de chefia e de direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa, não é concurso público. A linha B, contratação temporária. Então, o que a Lei Complementar 159 está dizendo é que durante a vigência do regime de recuperação fiscal, só poderá ser feita contratação temporária. Atenção, o que está aí, né, é uma reforma administrativa embutida. Tá? Tudo aquilo que foi afastado na discussão federal da reforma administrativa, aqui para o Estado vai valer. Né? É só contratação temporária durante 10 anos. Ah, mas tem algumas exceções? Sim, o plano de recuperação fiscal prevê excepcionalidades para algumas carreiras, é verdade. Tá? Está sendo negociado, vai ser submetido a um exame da STN, enfim, até a sua homologação pela Presidência da República. Mas se não tiver um plano de carreira, né, ou melhor dizendo, um plano de carreira que não está consignado nessas excepcionalidades, não terá como, né, ser operacionalizado durante a vigência do regime de recuperação fiscal. Né? Portanto, se há alguma carreira negociando com o Poder Executivo, por exemplo, neste momento, e não está, né, este plano de carreira não está consignado, né, no regime de recuperação fiscal, como excepcionalidade, não terá como fazê-lo durante a vigência do regime. Ah, existe ainda a possibilidade das revisões, né, e repactuações que o regime de recuperação fiscal prevê na Lei Complementar 159 periodicamente. Mas vejam, isto não está dado. Né? Isto não está dado e quero trazer aqui a experiência do Rio de Janeiro. A experiência do Rio de Janeiro, inclusive, né, ainda que lá o seu plano de recuperação esteja pendente de exame, é verdade, mas durante a vigência das restrições do artigo 8º, né, inclusive o plano lá do Rio de Janeiro, na STN,
A própria recomposição inflacionária assegurada constitucionalmente foi questionada pela STN. Então o indicativo é de mais restrição. E nós sabemos o que significa contratação temporária, né? Quantos casos de terceirizados, como é que fica a memória do serviço público em determinadas áreas, como saúde, educação, segurança, né? Os casos de página policial, de empresas terceirizadas que somem, que prestam serviços de má qualidade, né? É este o desenho do regime de recuperação fiscal. Para encerrar, a pergunta que fica é: por que é que o Estado abriu mão de discutir uma dívida pública com notas técnicas do Tribunal de Contas indicando que ela já estaria paga desde 2013, com notas técnicas da CAGE indicando que ela estaria paga, com uma ACO do próprio Estado que lutou por ter o direito de acessar a justiça, o que é convencional numa lógica republicana, né, num Estado democrático, o acesso à justiça, né? Por que é que o Estado abre mão desta dívida? Sob que justificativa? Né? Sob a justificativa de que o regime de recuperação fiscal vai melhorar? Como vai melhorar? Se aquilo que o Estado arrecadará não poderá ser convertido em serviços públicos e terá que ser destinado ao pagamento de uma dívida já indicada como paga, né? Quando inclusive a própria OAB-RS tem uma ação, a CO 2059, né, indicando que mais de 70%, ou por volta de 70%, perdão, da dívida pública é referente a anatocismo, juros sobre juros vedado entre entes federativos. Por que é que o Estado abre mão de discutir uma dívida que está paga? Essa é a pergunta. Essa conta está paga. Por isso que nós fazemos um chamamento para que todos se incorporem à campanha, né, esta conta está paga, para que possamos pedir uma auditoria da dívida e demonstrar para a sociedade que ela não precisa ser submetida a um endividamento de mais de 70 bilhões neste momento, né, impossibilitando investimentos em áreas importantes para esse Estado. Estamos falando de meio ambiente, estamos falando de educação, estamos falando de saúde, né? Vejam o que dá para fazer com 73 bilhões, um Estado que há pouco não investia nem 1 bilhão, né? O que dá para fazer em termos de políticas públicas para a sociedade gaúcha. Fica a reflexão e o convite para análise. Um abraço.